nosso café com coragem, que nasceu com o objetivo de aumentar a nossa imunidade espiritual, emocional e psicológica. Esse é o dia que o Senhor fez para nós, dia 16/9/2020, aqui em Tatuí. Hoje nós estamos aí enfrentando 24 graus, sol aqueceu, está quente, já preparando também para um excelente dia. Eu espero que na tua cidade, aonde você estiver, que a alegria do Senhor seja a tua força e que seja um dia preparado para aquilo que Ele fez para a tua vida, para juntos aqui nós mergulharmos na palavra de Deus, mergulharmos nos ensinamentos que vão trazer saúde emocional e uma vida proporcionando para nós uma vida saudável. Uma irmã Maria, lá do Capão Redondo, Zona Sul, da IBF, 23 graus aí, que bênção, que bom, que São Paulo, então, está calor. São Paulo, terra boa, São Paulo da Garoa, 23 graus. Irmã Zoraide informando que lá em Botucatu nós estamos hoje com 20 graus, então a temperatura está amena, boa, né? Então tá boa também Botucatu. Bom dia para você de perto, bom dia para Priscila, bom dia Jéssica, bom dia para vocês todos aqui. Semana muito preciosa, porque nós estamos buscando uma vida saudável e com propósito, uma vida saudável e com propósito. Falamos, na segunda-feira nós falamos do amor, ontem nós falamos da paciência, hoje nós queremos mergulhar na alegria, que também, como falamos desde o início. Bom dia, Silvana, bom dia, Janaína. Como nós falamos desde o início, o amor é uma mexerica, e aí tem todos os gomos, e nesta manhã nós vamos separar mais um gomo dessa mexerica, e essa mexerica vai ser a alegria, porque, Irmã Maria, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, e essa força do Senhor é que nós queremos aí buscar para a nossa vida e a nossa jornada também. Então, que seja um grande dia, um bom dia para você. E se você vai entrando aí, já deixa, por favor, o seu like, para você não esquecer, deixe like no final aí que vai nos ajudar. Eu já vou aqui compartilhar com alguns queridos aqui. Tudo justo, que maravilha, como é bom nós estarmos aí juntos. Bom dia de perto e bom dia de longe. A alegria do Senhor é a nossa força. E o texto para nós hoje, como sempre começamos, vai ser lá no livro de Gálatas, o capítulo de número 5. E como também sempre temos feito, vamos pedir ajuda aqui do nosso quadro, para que o nosso quadro possa nos auxiliar hoje também, porque aquilo que a gente fala, a gente grava em torno de 5 a 10%. Aquilo que nós demos, nós gravamos muito mais. Então, eu quero, nesta manhã aqui, pedir auxílio aqui deste quadro precioso que tem nos ajudado muito. Olha só que maravilha, para que juntos neste quadro aqui a gente possa aprender, então, da palavra de Deus. Então, uma vida saudável, frutífera, com propósito, e ali do lado, para a obediência nossa, então, está marcada ali, a obediência nossa com alegria. Então, café e fé, com coragem, a obediência e com alegria. Então, quando vier uma palavra um pouquinho mais severa, um pouquinho mais dura, nós vamos aí lembrar da nossa xicrinha lá de obediência com alegria, ok? Obediência com alegria. Então, não vai ser com severidade, você não vai falar, ai, que pancada, mas você vai falar assim, obediência com alegria,
porque a obediência com alegria vai proporcionar para nós este novo tempo. Muito bem, já compartilhei o texto aqui com vários queridos, e eu tenho certeza que vai ser muito precioso. Então, vamos viajar um pouco aqui. Olha só, queridos, eu quero começar aqui nesta manhã apresentando para vocês aqui o Fábio e a Gilca Guimarães. Nós estamos aí, mês de setembro, mês de missões. Do lado esquerdo está o Fábio e a Gilca. O Fábio, eles são missionários nossos lá na África do Sul, e o Fábio, ele era enfermeiro padrão, e a Gilca era gerente de banco, e eles foram para lá para fazer missões. Esse é um casal muito precioso, que tem até o trabalho aí dos irmãos que abençoam, e todo mês é mandado uma verba para eles, para ajudar no sustento das crianças, porque lá a segregação racial, os filhos dos negros são ensinados aos filhos ensinados para, em algum momento, violentar e estrupar o filho dos brancos. Então, as meninas deles são café com leite, nem preta nem branca, eles têm medo, então, que elas possam ser violentadas, e elas vinham para morar para cá, mas aí surgiu todo esse projeto dos Mãos Dadas aí, que a dona Anice começou a agitar, e hoje sustenta eles lá. E do outro lado está a pastora Neide Costa, e a pastora Neide Costa foi uma que deu a vida dela por missões, para alcançar os povos, e você não vai ver nem o Fábio nem a Gilca em todo o período da pastora Neide Costa com tristeza. Pelo contrário, você vai ver eles sempre com muita alegria. Então, nós vamos encerrar com essa visão, com esse pensamento aí, com essa imagem. Nós vamos encerrar com eles, mas nós vamos viajar um pouco para nós entendermos que a alegria do Senhor é a nossa força. Ore pelo Fábio e a Gilca, e a pastora Neide Costa deu seus últimos dias trabalhando lá no Peru. Mas vamos lá. Este aí é o texto, Elis. O fruto do Espírito é amor. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5, 22 e 25. Lembramos também que aquilo que o homem semear, isso também o homem vai colher. O fruto do Espírito é amor, é a mexerica. E os gomos são alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei, mas nós vamos desfrutar nesta manhã da alegria. Um gomo como sendo alegria. Gálatas 5, 22 também diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, nós precisamos de um café e fé e de obediência, para que essa obediência gere para nós uma alegria. Mais uma vez, a colheita abundante da vida de quem planta alegria é o resultado, se aquilo que eu planto eu colho, se eu estabelecer e viver uma vida alegre, se eu plantar uma vida alegre, o que eu vou colher? A alegria, é claro. Vou colher a alegria. Então, o fruto do Espírito é amor. E junto com o amor, então, a alegria. E o texto que nós vamos mergulhar com a alegria é o que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 12 até o versículo 30, lembrando que a alegria do Senhor é a nossa força. Ok? Vamos lá. Filipenses 4:4. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Alegrem-se no Senhor. E novamente eu vos digo,
alegrem-se. Uma outra tradução vai dizer, alegrai-vos no Senhor, e novamente vos digo, alegrai-vos, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se a alegria do Senhor é a nossa força, eu preciso expressar esta alegria. Lucas 2:10, mas o anjo lhe disse, não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Nesta manhã eu pergunto, quem tem boas novas para contar? Quem tem uma boa nova para contar? E quem tem boas novas para contar? Quantos de nós que estamos participando dessa live, nós temos uma boa nova para contar para alguém? Quantos têm aqui uma boa nova? Eu tenho uma boa nova para contar. Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Ele foi morto por mim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, levantou dos mortos. Então, eu tenho boas novas de grande alegria para compartilhar. Você tem? Eu posso ter um testemunho. Você tem um testemunho para contar? Boas novas de grande alegria. Boas novas que vão produzir alegria no coração das pessoas e do povo. Hans Christian Andersen, ele vai dizer, apenas viver não é suficiente, precisa ter alegria, liberdade e um pouco de beleza. Então, se precisamos ter alegria, viver não é suficiente, nós precisamos de alegria, então, alegria. Alegrem-se nesta manhã. Você pode dizer aí onde você está, a alegria do Senhor é a minha força. A alegria do Senhor é a nossa força, queridos. A alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós podemos aí confiar. Palavra alegria, ela vem aí da junção de dois vocábulos, deleite e graça. Chara e chariz, que vai dar o significado da palavra charisma, presença de graça, proveniente de graça, abundante graça, que vai se transformar em alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não seja carrancudo, tenha boas novas de grande alegria. Não tenha uma vida com tanta severidade, tenha boas novas de grande alegria, que vai alegrar o coração do povo. Para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria, então, para que a colheita seja abundante na vida de quem planta alegria, nós precisamos o quê? Primeiro, encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Encare as situações contrárias com uma perspectiva positiva. Não encare, olha, pastor Pedro Mendes, toda vez que ele me encontrava, hoje ele tem 99 anos, ele falava assim para mim, pastor Altair, todas as coisas cooperam para o bem, segundo aqueles que foram chamados por Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados, as dificuldades também cooperam para nós. Verdade ou não? Então, se as dificuldades também cooperam para o bem, se as adversidades cooperam também para o bem, elas então podem tirar, eu posso tirar, extrair delas algo positivo. Eu não preciso olhar apenas com a situação negativa, eu posso extrair da dificuldade algo positivo. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. Obediência e alegria. Café e fé sempre. Filipenses 1:12. O que diz? Quero que saibam, irmãos, que aquilo que aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Nossa, vê se Paulo está triste. Ele está dizendo, eu quero que vocês saibam que aquilo que aconteceu, que me aconteceu, tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Sabe de onde ele está escrevendo esse texto? Da cadeia.
da prisão, ele foi preso, está dizendo, eu quero que vocês saibam, ele está extraindo do momento de dificuldade, ele está extraindo a alegria do trabalho, ele está extraindo uma coisa boa de um momento de adversidade, ele está removendo aquilo, dizendo, olha, eu quero que vocês saibam que esse grande problema, ou essa prisão que me aconteceu, dessas coisas, está servindo para o crescimento do evangelho. Então, olha só, extraia as coisas boas, enxergue de uma maneira positiva de uma situação contrária. A prisão trouxe evidência ao evangelho. É o versículo de número 13. Paulo está preso. Paulo está preso e agora ele está extraindo a alegria, ou extraindo a coisa boa da sua prisão. Ele está preso, ele não está chorando, poxa, estou fazendo tudo direitinho, estou aqui servindo a Deus tão corretamente, estou me esforçando para dar o melhor, e aí acontece um negócio desse comigo, pô, Deus, você não está vendo, não? Não. Ele está falando, aquilo que aconteceu, a minha prisão está servindo para o progresso do evangelho. E ele vai dizer nessa própria carta aos Filipenses. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e a todos os demais que eu estou preso por causa de Cristo. Então, todos eles, todos os guardas, eles ficaram sabendo que Paulo estava preso por causa de Cristo. Ele não era um malfeitor, ele não era alguém que havia cometido um crime, pelo contrário. Filipenses, capítulo 1, Sônia. Ele não era alguém contrário, ou não, ele não era um desertor nem malfeitor, ele não estava lá por justiça, ele estava lá de uma maneira injusta, então todos os guardas sabiam, e ele então está extraindo da sua situação o lado positivo, sabe por quê? Porque a alegria não é apenas algo passageiro, a alegria é um estado de espírito, uma vida alegre, uma vida de risada, mesmo na dificuldade eu vou conseguir extrair algo positivo. Filipenses 4:22, eles dizem, todos os santos lhe enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Eu vou dizer para você, a cada 4 horas tocava o turno dos guardas que vigiavam Paulo. E lá Paulo ficava preso, amarrado a uma algema com um outro guarda. Era uma casa comum. Paulo ficava preso, então a cada 4 horas tocava essa guarda. Então, a cada 4 horas tinha um guarda novo, tinha um policial novo. E ele, então, aproveitava esse momento para falar de Jesus para uma pessoa nova, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então, obediência e alegria em o nosso café nesta manhã. Eu preciso aprender, então, a extrair situações positivas daquilo que às vezes acontece comigo por um revés, por uma situação contrária. Eu preciso tirar isso e colocar aqui no lado positivo, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E se eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, irmãos, todas as coisas são todas as coisas, sejam boas e sejam más. A alegria do Senhor precisa ser a nossa força. Então, se eu quero uma vida saudável, frutífera e com propósito, eu preciso extrair aquilo que é positivo de uma situação que seja negativa. Ok? A prisão trouxe motivação e determinação para a igreja. A prisão de Paulo trouxe motivação e determinação para a igreja. E os irmãos, em sua maioria, motivados no Senhor pela minha prisão, estavam anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. Queridos, olha, dá uma olhada aí, vê a alegria de Paulo, a felicidade de Paulo, ele está preso, e aí ele então transmite, olha, a minha prisão está trazendo crescimento,
Através da minha prisão, os guardas estão ouvindo. Através da minha prisão, os guardas aqui estão se convertendo. A situação é triste, mas ele está extraindo daquela dificuldade a coisa boa. Ele diz, irmãos, e essa alegria de Paulo contagia até a igreja, porque diz que os irmãos, em sua maioria, ele não vai dizer todos, viu? Vou repetir, ele não disse todos, mas ele disse, e os irmãos, em sua maioria, estão motivados no Senhor pela minha prisão, e estão anunciando a palavra do Senhor com maior determinação e destemor. Então, veja bem, Paulo está preso e ele está fazendo evangelismo lá dentro. Aquilo traz uma alegria nos irmãos também, que eles falam assim, pô, se ele está preso e está alegre pregando, nós que estamos soltos precisamos anunciar o evangelho. Precisamos falar de Jesus para as pessoas, mesmo que tenham passando por dificuldade. Vamos falar de Jesus para as pessoas, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor, a nossa força é. Nosso estado de alegria ou tristeza interior está muito ligado com a forma como lidamos com as situações da vida. Então, o nosso estado de alegria ou tristeza interior está muito ligado com a forma como lidamos com as situações da vida, e eu preciso, então, saber que não é apenas alegria não é apenas um sentimento, mas sim um estado de espírito, é desejar manter essa alegria na minha vida. Então, se está ligado no meu interior e a alegria do Senhor é minha força, então, nesta manhã, alegre-se no Senhor. Tá? Quantos têm problema aí nesta manhã? Alegre-se no Senhor. Quantos estão passando por dificuldade nessa tarde? Alegre-se no Senhor. Quantos estão passando e vão assistir à noite essa live? Alegre-se no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, a alegria do Senhor é a tua força. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O estado de tristeza dura um tempinho, mas a alegria logo volta e ela toma o seu lugar. Então, a alegria do Senhor é a tua força. Se é um estado de espírito, mantenha a sua atenção na expansão do reino de Deus. Filipenses 1, versículo de número 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Filipenses 1,15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja ou até mesmo por rivalidade, mas outros fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do evangelho. Aqueles que pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto eu estou preso. Paulo está falando o seguinte, olha, eu estou preso, uma boa parte está animado, uma boa parte foi contagiado por aquilo, e Paulo então está falando assim, alegria. Uma boa parte aí estão celebrando festa, tem os que estão pregando por rivalidade, uns estão pregando até por inveja, mas a boa parte, ou a maioria, está fazendo por uma boa vontade, e é justamente isso que importa. Paulo está falando, importante para mim é que Cristo seja pregado. Isso é o que me importa. Por quê? Ele está falando, o que me importa? O que importa é que, de qualquer forma, seja motivos falsos ou seja motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Então, veja bem, Paulo não está olhando e reclamando só daqueles que estão fazendo por inveja, ou por motivos errados. Paulo está alegre porque a igreja está crescendo. Paulo não está parando para ficar vendo quem é que está fazendo por inveja. Paulo não está parando para ver quem é aquele que tem um motivo falso. Ele está falando, o importante é que Cristo está sendo pregado de um jeito ou de outro. Então, se eu quero a alegria do Senhor na minha vida, eu preciso aprender também que eu nunca feche o seu coração para a alegria. E aí eu posso ouvir um amém. Nunca feche o seu coração
para a alegria. Filipenses 1, 18a e 19 diz: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que me aconteceu resultará em minha libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus. E agora eu clamo pela nossa xícara, café e fé, obediência e alegria. Ele diz: de fato continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu vai ser um resultado para a libertação, ou seja, vai haver um testemunho que será contado. Olha aí, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ei, tudo que acontecer com você tem um objetivo. Então, alegre-se no Senhor, na força do poder dele. Se alegre, querido, porque um estado alegre faz barreiras e muralhas caírem. A alegria nos impulsiona para frente. Houve um revés, aconteceu alguma coisa negativa, alegre-se no Senhor e continue, porque isso, a alegria vai ser o resultado de uma vitória lá na frente, de um aprendizado lá na frente, de uma conquista lá na frente. Então, nunca feche o seu coração para a alegria. Não permitam que roubem a sua alegria. Não permita que o Estado roube a sua alegria. Não olhe para as pessoas que estão fazendo por inveja ou por aquilo. Não fale nem ligue para essas pessoas. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Estava muito alegre aqui por isso, celebrando a vida. Mas nós voltamos, estamos aí novamente, e glória a Deus por isso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força, e a alegria do Senhor, a nossa força brasileiro não desiste nunca, porque somos brasileiros e a alegria do Senhor é a nossa força. Então, vamos seguir firmes aqui. Então, se eu preciso guardar no meu coração, se eu preciso guardar os meus desafios, e olha que perseverança, hein? Bênção que vocês ficaram aí firmes e fortes, glória a Deus pela vida de vocês, não foram embora, hein? A alegria do Senhor é a tua força também, querido. Que bênção nós estamos juntos. Então, nós estávamos aonde mesmo? Na alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é aquele que traz, então, a nossa força. Então, não importa o que está acontecendo, o mais importante de tudo, é eu manter o meu estado de alegria. Pode-se ficar abatido um momento, mas lembre que tudo isso vai durar apenas um período de tempo. Isso vai durar apenas um período de tempo. Então, não se entregue, não abaixe a guarda, manda ver, a alegria do Senhor vai ser sempre aí a nossa força, e que a alegria do Senhor nos fortaleça também a cada dia, ok? Então, bênção
para a minha vida e bênção para a sua vida também. Deus sempre está no controle de tudo. Repete comigo aí. Deus sempre está no controle de tudo. Repete aí. Deus está no controle de tudo. Deus está no controle. Repete mais uma vez comigo. Deus está no controle de tudo. Deus está sempre no controle de toda a situação. Deus está no domínio de todas as coisas. Então, deixa eu já voltar aqui no nosso slide, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ok, muito bem. Voltando aqui no nosso slide. Diz Paulo também para nós, já que nós não vamos poder fechar o nosso coração, não importa o que esteja acontecendo, continuem se alegrando. Continuem se alegrando. Mais uma vez. Continuem se alegrando. Não importa o que aconteceu, continuem se alegrando. Deus sempre é bom e está no controle o tempo todo. Obediência com alegria. Então, sempre que acontecer uma adversidade, lembre-se, Deus sempre é bom e está no controle o tempo todo. A obediência está com alegria. Guarde o seu coração perto de Deus e não perto da sua carteira. Se não tiver dinheiro hoje, se tiver apertado, não tem problema, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E saiba que como Ele cuida das aves dos céus, Ele também vai cuidar da nossa vida. Assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Paulo escreve isso aos Filipenses. Aguardo ansiosamente, espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 22. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que é, então, escolher. Então, veja bem, você está falando aí, pastor, você está falando de Paulo. Lá no começo, lá mostrei a foto para você da pastora Neide Costa, que não parou um minuto e ela preferiu morrer lá no campo missionário. E mostrei o Fábio e a Gilca, que estão lá no campo missionário e abriu mão de salários, de uma vida muito tranquila aqui, e eles estão lá porque eles decidiram estar debaixo de uma comissão. Paulo está falando assim, não sei se é bom partir, que é muito melhor, ou se é bom eu ficar aqui, mas ele está dizendo, seja pela morte ou seja pela vida, eu sei que enquanto estou vivendo aqui, tudo isso então é lucro. O que eu preciso então? Abrir caminho requer um sacrifício elevado. O que você está disposto aqui nesta manhã? Abrir sacrifício requer um sacrifício elevado. Vamos ver o que Paulo nos ensina? Pague o preço em fazer a vontade de Deus. Filipenses 1, 23 e 24. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, e mais necessário, por causa de vocês que eu permaneça. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo, ou seja, que ele continue vivo, mas ele tem uma convicção de que é muito melhor estar com Cristo e estar ansiando por aquilo. O que ele faz? Ele deixa, então, para nós um legado do testemunho de amor, de fé e, então, de amor. Então, obediência e alegria. O que ele vai nos dizer? Não importa o que aconteça. Versículo 27 é a palavra de Deus que está dizendo aí, queridos. Não importa o que aconteça. Exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja,
quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes num só espírito, lutando em unidade pela mesma fé, ou seja, pela fé evangélica. Então, Paulo deixa para nós um legado importante. Qual? Sejam dignos do evangelho, aqui ele fala de caráter. Sejam dignos do evangelho, aqui ele fala de caráter. Então, a alegria do Senhor é a tua força. Você tem boas novas de grande alegria? Seja digno do evangelho. Não fique lamentando, nem murmurando, nem reclamando para as pessoas que não têm Jesus. Você tem Jesus. Você tem alimento na tua casa. Você tem uma casa para morar. Tem gente que não tem. Então, mostre isso com alegria. A palavra alegria está relacionada à gratidão. Então, mostre com as tuas palavras aquilo que está externado dentro do teu coração e dentro da tua alma. Então, sejam dignos do evangelho, sejamos dignos do evangelho. 2, permaneçam firmes num só espírito. Aqui ele está falando de unidade, de um só propósito, de um só objetivo, que Cristo seja pregado e anunciado e que a igreja cresça. Permaneçam unânimes lutando. Aqui Paulo está falando de ministério, está falando de chamado, está falando de exercer o trabalho, e ele vai dizer que no Senhor o nosso trabalho não é em vão, então não é para as pessoas que estou fazendo, eu estou fazendo para o Senhor. Eu não vou esperar recompensa das pessoas, nem reconhecimento aqui. Eu estou pensando na recompensa lá naquele dia, diante do tribunal de Cristo, porque a alegria do Senhor é a minha força. Se eu for olhar para as pessoas, eu vou me entristecer em algum momento, mas se eu for olhar para o Senhor, eu vou renovar as minhas forças a cada dia e vou voar com asas de águia. Permaneçam lutando pela fé. Paulo aqui está falando da doutrina. Eu não vou ficar em casa por causa de irmão A, ou por causa do irmão B, ou por causa do fulano de tal. Eu vou servir ao Senhor com alegria. Isso sim é uma doutrina bíblica. Paulo está falando, nós vamos lutar e permanecer lutando pela fé evangélica. Uma outra coisa importante, aqui eu já coloquei um monte de xícara aqui e um monte de café. Olha só, jamais recue por situação difícil. Obediência com alegria, obediência com alegria, obediência com alegria. Jamais recue por uma situação difícil. Queridos, aqui, todos nós que estamos aqui nessa manhã, quantas situações difíceis você já enfrentou? Quantas dificuldades você já enfrentou e você está aqui nesta manhã vivo? Quantos de nós temos enfrentado situações difíceis e nós estamos aqui vivos? Sabe por quê? Porque eu não posso recuar daqui para frente das situações que vieram, porque eu já venci lá atrás um leão e um urso, esse incircunciso filisteu, esse gigante que está se levantando agora, não vai ser um motivo, então eu não vou recuar diante desse muro, eu vou pular esse muro, eu não vou recuar diante dessa muralha, eu vou pular essa muralha, porque a alegria do Senhor, ela é a minha força, e a alegria do Senhor vai trazer para mim uma vida saudável, frutífera e com propósito, porque eu tenho propósito na minha vida. Eu tenho propósito na minha vida. Eu tenho propósito, eu já falei para vocês do meu propósito, eu tenho propósito lá, eu quero estar diante do tribunal de Cristo, eu quero oferecer prata, ouro ou pedra preciosa, eu não quero oferecer palha, feno e madeira. Por isso que eu não paro, eu não posso recuar. Então, jamais se recue por situação difícil, continue avançando e vai embora. Se de alguma forma, ou se de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você. É a parte do versículo 28, a parte A. Sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a você, irmãos. Oposição é saudável. Paulo diz que é necessário que tenha oposição para aqueles que forem aprovados, para aqueles que são vencedores sejam aprovados. Então, não pare por causa de oposição. Oposição nós vamos ter sempre, e é saudável que tenha, porque isso vai mostrar para nós uma necessidade de perseverança. Perseverança. Então, nunca tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus, e aqui, mais uma vez, eu coloco
3 cafés: obediência com alegria, obediência com alegria, obediência com alegria, café e fé. Glória a Deus? Glória a Deus ou não? Glória a Deus? Circunstância, não pare, não tenha vergonha de ser um discípulo de Jesus. Fala, eu sou discípulo de Jesus, servo dele, vou continuar nessa caminhada. Então não pare, continue vivo, avançando dentro desse propósito que Deus tem para a sua vida. Não pare não, vamos continuar avançando na nossa jornada, hein? Glória a Deus, não? Glória a Deus. Não pare, não volte para trás. Paulo escreve Romanos 1,16, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Não me envergonho do evangelho, ele é poder, por isso que eu não me envergonho da palavra de Deus, é poder. A palavra de Deus é poder, a palavra falada dos teus lábios é poder, poder de Deus para todo aquele que crê, avançando. Filipenses 1, 28b a 30. Para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação. Isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer com Ele, já que estão passando pelos mesmos combates que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrento. Paulo está falando para eles, olha que coisa boa. Aquilo que para os outros parecia destruição, para vocês não é. Para vocês é salvação, é exercício do ministério, é exercício do chamado, e é exercício da vocação, porque vocês também estão passando por dificuldade como nós estamos passando, vocês estão enfrentando luta como nós estamos passando, mas nós estamos combatendo no bom combate, nós estamos batalhando por essa fé, e nós vamos continuar enfrentando, agora, e vocês estão vendo que eu estou enfrentando aí, nós vamos continuar enfrentando tudo isso. Então, a alegria do Senhor é a nossa força, obediência com alegria, que merecia mais chicrinha, mas não dava espaço, mas é a nossa força. Jesus não disse que seria fácil, ele disse que estaria com você, então alegre-se. Ele não disse que seria fácil, mas ele disse que estaria conosco todos os dias, então alegre-se. Ele não disse que não teria choro, ele disse que teria choro, mas que o choro duraria uma noite, porque a alegria viria ao amanhecer. Deixa a alegria invadir a sua alma, deixa a alegria invadir o seu interior, deixa que a alegria seja a sua força, deixa que a alegria do Senhor invada o teu coração. 1 Tessalonicenses 5, 15 a 19. Tenha cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o Espírito. Então, Paulo está falando, nós não vamos fazer igual eles fazem, mas, pelo contrário, nós vamos nos alegrar sempre, nós vamos orar sempre, nós vamos dar graças a Deus por todas as circunstâncias, pois a vontade de Deus é essa. Diz que a palavra de Deus de Romanos vai dizer que Abraão foi renovando seus dias, dando glória a Deus, porque a alegria do Senhor era a força de Abraão. Neemias reconstruiu o muro e ele disse essa frase, a alegria do Senhor é a nossa força, independente de obstáculo, independente de barreira, a alegria do Senhor é a nossa força. Então, queridos, não retribua o mal com o mal, pelo contrário, continue a dar aquilo que você tem, da essência que está em você, da essência da bondade, da essência de Cristo, desse poder maravilhoso que se renova a cada dia na nossa vida. Amém ou não? Aqui merecia mais chiclinha, não é? Obediência com alegria, café e fé, obediência com alegria. Peguei da Igreja Batista, essa frase aí, ó, trouxe para nós aqui, ó. A alegria do Senhor, ela é a tua força. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Alegria, amor e café é só o que eu preciso
para viver este dia em grande estilo, que viver em grande estilo possa invadir a tua vida. 2 Reis 7:9, então disseram depois entre si, não está certo o que estamos fazendo, hoje é um dia de boas novas, e nós estamos calados. Se esperarmos até o raiar do dia, ou de amanhã, com certeza algum castigo nos sobrevirá. Vamos, pois, levemos essa grande notícia ao palácio do rei. Olha, eles estão vivendo um momento de alegria, mas eles não querem só para eles querem dividir isso com alguém, eles querem compartilhar isso com alguém, e quando eles falam assim, não, vamos ficar calados, porque hoje é dia de boas novas, a tradução, a Revista Atualizada vai dizer, hoje é dia de boas novas, hoje é dia de grande alegria, então vamos anunciar boas novas de grande alegria. E aqui eu quero iniciar mais uma vez, ou quero finalizar e concluir com a foto desses queridos que eu mostrei para vocês lá no começo. Olha só, e hoje vou finalizar com essa foto aqui, né? Precisamos de café e coragem para seguir. Precisamos de café e coragem para continuar avançando. E se você falar, pastor, o senhor está falando de Paulo? Paulo é Paulo. Tá, e aqui? Nós estamos falando de Fábio e Gilca Guimarães, que estão lá na África do Sul, que abandonaram o bom emprego aqui. Eu não estou falando que nós ou que você vai fazer isso, eu estou falando que se você conversar com eles, de maneira nenhuma você vai encontrar eles tristes. Eles vão encontrar eles sempre alegres. Aliás, todo dia ele fala assim, pastor, eu quero falar na live lá, mas eu estou trabalhando para a internet melhorar aqui, porque está com problema aqui, mas eu quero falar lá no café da manhã. E eu falo assim, fique tranquilo, queridão, você está na bênção aí, a hora que melhorar a internet na África do Sul aí, você fala na nossa live. E do outro lado está a pastora Neide Costa. Queridos, ela que foi falar que ela estava com câncer, ela estava no consultório do médico, ela com o Crelisnan e os filhos, quando ela, aliás, ele vai falar conosco também em missões, ela saiu do consultório e o médico falou assim, a senhora vai ter 1 ano de vida. 1 ano de vida. É a boa notícia ou é a má notícia? É a boa notícia ou é a má notícia? Pastora Neide, junto com o filho e junto com o pastor Crelisnan, ouve aquilo. E quando saem, eles estão tristes. A Neide olha para eles e fala, por que vocês estão tristes? Ah, o médico falou que você vai morrer. Ela falou assim, ele falou que eu vou morrer daqui a 1 ano. Eu tenho 1 ano ainda de vida. Então, vamos nos alegrar aí, porque eu tenho 1 ano de vida, em 1 ano dá para fazer muita coisa. Ela chegou lá no nosso presidente lá da nossa convenção, secretário de missões, e disse, eu quero voltar para o Peru, eu não quero ficar sentado num banco de igreja, não, eu quero voltar para o Peru, eu quero que Deus me encontre trabalhando. Olha só, aliás, o filho dela vai falar conosco semana que vem também, nas nossas lives de missões aí, o Jansen. Essa mulher aí, que para nós deixou um legado extraordinário, que fez da vida dela um momento de alegria, mesmo nos últimos dias, sofrendo com câncer na cama, ninguém roubava a alegria dela. E quando falaram para ela assim, Neide do céu, você vai para o Peru, e se você morrer lá para trazer seu corpo, ela falou, joga o meu corpo em qualquer lugar. E falou para o cristão, se eu morrer lá, jogo meu corpo nas águas, lá no mar, no Peru. E ela morreu, fizeram um culto lá, realmente, lá no meio do mar, e as cinzas da pastora foi jogada lá. Essa é faculdade para a gente, que pós-graduação. Então, estou falando de Paulo, estou falando que nós temos em nosso meio pessoas que lutaram pela fé evangélica, que acreditaram estar debaixo da vontade de Deus, que lutaram pela unidade, apesar da igreja ter suas falhas, a igreja ter os seus erros, mas eles tinham um propósito, um objetivo, que Cristo seja conhecido e glorificado aonde quer que eles estejam. Nesta manhã, que a alegria do Senhor seja a tua força, que a alegria do Senhor seja a minha força, que a alegria do Senhor seja a nossa força. Tenha uma vida de alegria por tudo aquilo que você passar. Tenha uma vida de alegria
Quando eu falei com o Jansen ontem, eu falei, Jansen, queria que você falasse conosco semana que vem no Café com Coragem. Ele falou, pastor, claro, pastor, vai ser uma grande alegria, porque aqueles é coisa fantástica. Pastor, vai ser uma grande alegria sim, porque eles sabem do carinho que nós tivemos pelos pais, pastor Cleiton ainda, mas mais ainda para a esposa dele. Queridos, exemplos de vida para nós. Você está triste hoje? Pelo amor de Deus. Desse Café com Coragem, a partir de hoje, que a alegria do Senhor seja a sua força. Seja a tua força. Vamos fazer missões na nossa igreja. Vamos fazer missões na nossa Judéia, vamos fazer missões em Samaria, mas nós vamos olhar para essa turma aí que está lá, ó, só de 43 graus, o Jansen lá no Japão, ontem falando com ele pelo telefone lá, e ele correndo, pastor, estou indo para oração, porque tem oração tal agora, e era meia-noite aqui, era meio-dia lá, estava indo para oração, meio-dia. A alegria do Senhor é a nossa força. Então, querido, que essa live nesta manhã possa invadir o teu coração. Que essa live nesta manhã, que essas palavras e que esses testemunhos possam te fortalecer, fortalecer a sua vida, fortalecer a sua alma. E nós somos brasileiros, e brasileiro não desiste nunca. A alegria do Senhor é a nossa força. E mais uma vez vamos encerrar, como sempre, em todo tempo e em todo momento. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. Um ótimo dia para você, um ótimo dia de vitória, que a alegria do Senhor seja a tua força. Vamos olhar para Paulo, mas vamos olhar para essas pessoas que estão perto de nós, pessoas que fizeram parte do nosso contexto batista independente, e que deixaram para nós uma história e um exemplo de vida a ser seguido. Deus abençoe a vida de vocês, um beijo no teu coração, uma ótima quarta para você. Hoje tem culto da vitória, no culto da vitória nós vamos falar que hoje é dia de boas novas, então nós precisamos nos alegrar no Senhor. Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia. Deixa o seu comentário, por favor, deixa a sua like aí. Tudo isso vai nos impulsionarmos a melhorar mais e mais a cada dia. Beijo no teu coração e amanhã nós voltamos aqui com mais um Café com Coragem. Hoje, obediência e alegria. Um café é tudo aquilo que precisamos para passar bem durante todo o dia, seguindo a nossa fé e determinação. Deus abençoe, beijo no teu coração, até amanhã às 10 horas em mais um Café com Coragem. E até lá, forte abraço.